Já parou para pensar no tanto de possibilidades que você cria ao tomar uma decisão? E também quando você não toma decisão nenhuma? O livro Seu Perfeito Você, da doutora Caroline Leaf, neurocientista, entre outras atribuições, vai falar um pouco sobre isso e é sobre essa dica de leitura que eu quero comentar hoje com você. Continue aí assistindo. Fala, catalisador! Hoje eu vou falar sobre o livro Seu Perfeito Você, mais uma super dica de leitura para que você possa degustar aí nesses dias. O livro é da doutora Caroline Leaf, autora do best-seller Ative Seu Cérebro, e ela tem uma série de livros que fala sobre a relação da física quântica com o cérebro, com a neurociência, com a epigênese, com Deus também. Então ela faz uma relação de como tudo isso tem a ver com a sua vida e tem a ver com também a ciência. E hoje a dica é com relação ao que eu já venho falando nos outros vídeos com relação a esse livro, que é a questão da nossa decisão, o poder da nossa escolha. Ela vai dizer o seguinte: não estamos meramente dançando ao ritmo dos nossos átomos ou do nosso DNA. Sempre nós podemos escolher de que forma nós podemos atuar diante da realidade que nos cerca. E o que mais me chamou a atenção aqui, para quem já tiver o livro, eu comprei não lembro agora onde que eu comprei, mas você pode encontrar o kit, tá, dos livros dela, para poder comprar aí, que não é assim tão caro pelo investimento que você vai fazer consigo mesmo. Aqui na página 104 em diante, ela vai falar aqui alguns segredos bem fortes com relação à sua própria vida e a como a gente pode atuar de uma forma diferente com relação àquilo que tem nos prejudicado, aquilo que tem nos feito mal, ou aquilo que nós queremos mudar em nós mesmos. Ela diz o seguinte: qualquer coisa que escolhermos que esteja na zona do amor, se você ainda não sabe que é a zona do amor, dá uma corridinha nos meus outros vídeos, dá uma vistoriada lá, porque eu já falei em outros vídeos sobre a zona do medo e a zona do amor, baseado também neste livro aqui. E diz o seguinte: terá um resultado positivo e será a arte do plano de Deus. Por sua vez, há uma série de probabilidades na zona do medo que podem ter um impacto tóxico sobre nossas vidas. Assim, quando escolhemos em termos quânticos, a gente cai em uma onda de probabilidades. É aquela questão da linha do tempo, né, que eu já falei também em outros vídeos para vocês. Ou nos termos da neurociência, a nossa escolha gera um sinal que causa expressão genética, ou seja, toda a atitude sua vai afetar direto ou indiretamente até mesmo o seu DNA, a sua genética. De acordo com Fuchs, a função de onda de todas as possibilidades prováveis não descreve objetivamente o mundo. Em vez disso, ela descreve subjetivamente a pessoa e as suas escolhas únicas, de modo que cada um de nós tem a nossa própria função de onda. E é específico. Eu vou ter um tipo, você vai ter outro tipo de função de onda, baseado na sua própria realidade. E o nosso próprio conjunto de probabilidades, que são as nossas crenças, nossas atitudes e escolhas. E, consequentemente, eu vou tomar escolhas diferentes em uma situação e você, na mesma situação, vai tomar outras decisões. Assim, Deus tem um plano específico para mim, para você, para as nossas vidas, e nós participamos desse plano como indivíduos com a capacidade de escolher livremente. As probabilidades não são ondas reais, mas ondas de probabilidades em um espaço conceitual chamado espaço Hilbert. Grava bem esse nome, espaço Hilbert. O espaço Hilbert é um conceito matemático que recebeu esse nome em homenagem, claro, a um carinha que tinha o nome David Hilbert, um dos mais influentes matemáticos do século XIX e XX. Assim, o que é o colapso da onda? O colapso da onda está relacionado ao conhecimento atualizado do observador, que é você ou eu, à medida que passa pelo processo de pensar, sentir e escolher entre a série de probabilidades no espaço Hilbert. Ou seja, a gente sempre tem esse tripé de pensar, sentir e escolher. E o espaço Hilbert é esse conceito matemático que vai estar relacionado a este processo tríplice, né? Esse processo relacionado ao seu pensar, sentir e escolher. Enquanto você está pensando, sentindo, você está no que é chamado de superposição. Para quem entende um pouco aí de física, você vai lembrar que em um nível atômico lá dos átomos são pequenas, minúsculas partículas. Isso significa que duas partículas estão em 1 e 0 ao mesmo tempo. Ou seja, está no que é chamado de qubit ou qubit, e estão sendo unidas pela ligação quântica antes de cair em 1 ou 0 em resultado da nossa escolha. O que significa, Fernanda? O que isso tem a ver com a minha vida? Bom, isso tem a ver que nosso próprio cérebro atua como se fosse um computador quântico. Ele é capaz de calcular diferentes
possibilidades a partir da sua decisão. Enquanto que o processo de tomada de decisão está acontecendo, ele está ali tramitando na sua mente diferentes possibilidades decorrentes daquela sua decisão que vai ser tomada. Resumindo, podemos ter duas perspectivas em mente ao mesmo tempo, assim como o átomo. O átomo não dá para você saber exatamente qual a posição que ele está e em que velocidade, porque ele está em uma superposição. E o seu pensamento seria algo semelhante, que é o que o espaço ou o conceito de Hilbert fala ou afirma. E que essa ação da mente possui uma reação física em múltiplos níveis, desde as ondas de energia até o nível atômico, até o nível da nossa escolha de crermos em uma realidade em detrimento da outra. Ou seja, a ação quântica está ocorrendo no nível dos elétrons, que são também minúsculas cargas negativas, tá? Que estão ali no átomo, em vibração oscilando de um lado para outro neste anel. Esses elétrons, por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, que é exatamente isso, a questão da superposição, de você não saber ao mesmo tempo a velocidade e também a posição do elétron, do átomo ali. Então, o qual no nível da mente é você não ter ainda tomado sua decisão, de modo que você ainda não sabe se vai, por exemplo, para Havaí ou para Paris, se você vai dormir ou se vai ficar acordado, né? Desde decisões mais difíceis até decisões menos complexas. O que vai acontecer então? Os elétrons se espalham como uma onda literal de probabilidades, opções, possibilidades, tendências. Os anéis aromáticos atravessam e compartilham nuvens de elétrons entrando em superposições de 1 e 0, o bit quântico ou qubit, ou qubit. Você está essencialmente pensando em Havaí e em Paris ao mesmo tempo. Então não existe apenas um caminho desse, mas vários que são chamados qubits topológicos. E por haver muitos deles trabalhando juntos, isso é chamado de coerência. Quanto mais falamos, então, com relação a isso, com coerência, teremos mais acesso àquilo que nós precisamos. E aqui vai dizer o seguinte, a nossa escolha muda tudo, porque a nossa escolha que vai fazer com que a gente selecione uma probabilidade dentro do espaço Hilbert. E quando a gente escolhe algo, a gente faz com que o espaço Hilbert proporcione a quebra desta onda. Lembra que eu falei anteriormente sobre o colapso da onda? E ao fazer isso, significa que transformamos uma probabilidade em uma realidade. Então o espaço Hilbert vai favorecer com que você quebre esta onda ao tomar uma decisão. E aí vai se transformar em uma realidade. Transformamos um nada em alguma coisa. E esse colapso da função da onda é também chamado de descoerência. Se anteriormente você estava no estado de, entre aspas, coerência, agora você vai entrar no estado de descoerência na teoria quântica, porque você quebrou a onda, é o colapso da onda. Subsequentemente, começamos a construir essa realidade em um efeito físico em nossos cérebros através da expressão genética. Assim, atualizamos a nossa mente inconsciente com novas informações e níveis crescentes de competência e sabedoria, se escolhermos corretamente. Se a gente escolhe incorretamente, o conhecimento atualizado vai se tornar tóxico, vai ser prejudicial para você e para quem estiver ao seu redor. E isso, por sua vez, entra no que é chamado de efeito Zenão quântico, que ela fala não só neste livro, mas fala nos outros livros dela, da Caroline Leaf, que o efeito Zenão quântico, para ser mais breve, é o EZQ. Ela resume ele assim. Ele é um tipo de efeito de descoerência. O que é esse efeito Zenão quântico? Ele descreve, por exemplo, como quando prestamos atenção repetidamente a alguma coisa e pensamos, sentimos e fazemos escolhas, causando colapso da função da onda, estamos criando uma memória de longo prazo. Ou seja, tudo aquilo que você faz repetidamente se torna um hábito. Já dizia aquela frase famosa, né? Então, estamos criando uma memória de longo prazo, que se tornará parte do nosso sistema de crenças e influenciará as nossas escolhas no futuro. Se você não sabe o que é crença, crença é um pensamento repetitivo que você se transforma ele em verdade para a sua vida. E ele é decorrente de ações passadas que modelam suas ações futuras e presentes também. Em termos simples, o Zenão quântico é o esforço repetido que permite que o aprendizado ocorra. Como eu já falei no outro vídeo, dá uma olhadinha lá. Um vídeo que eu falo como estudar corretamente, vou falar sobre 2 passos de como você estudar da forma correta e mais eficaz agora, se você seguir os passos que estão lá. Então ele diz o seguinte, é o efeito daquilo em que mais pensamos crescerá.
Então a informação passa a estar implantada. E se a informação for boa, ele, entre aspas, salvará a sua mente. Então, funcionar fora do seu perfeito você pode até ser visto com memórias repetidas e, portanto, aprendidas, que é o efeito Zenon quântico, que são incorretas e perturbam o circuito recompensa pensamento aprendizado no cérebro. Então, aqui vai falar algo top também para você do que tem a ver a parábola do semeador com a minha mente e o que tem a ver com o efeito Zenon quântico, o que tem a ver com meus estudos, o que tem a ver com o fato de que as minhas escolhas, meus pensamentos vão decidir a minha realidade. Bom, de fato, as pessoas que funcionam no seu perfeito você são o bom solo da parábola do semeador. Para quem não conhece, pode dar uma olhadinha, tá? Em Mateus 13, 1 a 23, em que vai dizer lá que o semeador saiu a plantar e ele não encontrou a terra boa. Vou ler aqui para vocês, pegar aqui. Mateus 13, 1 a 23. Vamos lá. Instantes depois, Jesus deixou a casa, assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando um barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Observe, esse foi o primeiro tipo de semente. Caiu no caminho e a ave foi lá e comeu. Outras caíram no meio dos pedregulhos, nas pedras. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Esse já foi o segundo tipo. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Bom, então nós tivemos ali a semente que caiu no caminho e as aves comeram, as outras sementes que caíram nas pedras, a semente que caiu nas ervas daninhas e, por último, a semente que caiu em boa terra. Então você pode perceber que sempre a semente foi igual. O que foi diferente ali foi o terreno, né? E o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos entender aqui a relação que ela vai fazer no livro. Bom, as pessoas que funcionam no seu perfeito você, ou seja, na sua melhor versão, elas são o bom solo que é dito ali na parábola do semeador. Essa semente vai brotar de uma forma boa, uma forma produtiva na vida dela. Ou seja, elas persistem, elas avançam, mesmo quando não sentem mais vontade. Elas são diferentes dos demais. Elas se apegam à palavra de Deus, mesmo quando a vida não é mais despreocupada e feliz. Ou quando aquela grande conferência na igreja terminou e elas voltaram às torturas da vida diária. Ou até mesmo quando o trabalho está chato, quando o patrão está brigando, ou quando ela está tendo problemas familiares, ela, estando na situação boa ou ruim, ela consegue persistir, consegue avançar. Mas a parábola também inclui pessoas que ruminam interminavelmente nas preocupações e ilusões da vida. Em vez de construírem pensamentos saudáveis a partir do esforço repetitivo, elas constroem mentalidades e visões de mundo negativas que influenciam as suas escolhas diariamente. E aqui entra o que é chamado de paradoxo plástico. E enfatiza o fato de que nossos cérebros simplesmente seguem a direção por onde a nossa mente nos leva, seja positiva ou negativa, a gente pode escolher. Ou seja, esse paradoxo plástico está relacionado a exatamente essa repetição de pensamentos negativos que modelam as suas escolhas diariamente para te auto-sabotar. Então, a nossa singularidade permeia essas escolhas. A partir do momento em que agimos com base no que construímos em nossas mentes, as nossas escolhas nos descrevem literalmente, pois elas refletem as nossas atitudes e os nossos sistemas de crenças profundamente arraigados. Então nós precisamos encontrar os substratos neurais do livre-arbítrio, que muitas vezes intrigou os filósofos desde a antiguidade, né? E o poder da realidade das escolhas que é refletido no cérebro. Então tudo isso já foi confirmado também por pesquisadores da Johns Hopkins University, em que a ciência hoje está alcançando o que é chamado de palavra de Deus. Então você pode perceber que muitas vezes a gente tem a semente boa, mas a terra está ruim. O terreno não está legal. Então, muitas vezes você recebe até palavras boas, você até recebe apoio, mas se você internamente não estiver pronto, não diria nem pronto, não estiver
como eu posso dizer, aberto a receber essa semente, não vai adiantar nada. Se você não estiver, por exemplo, com o seu coração, a sua mente realmente dispostos a ter uma nova atitude, você não vai conseguir. Você não vai refletir o seu perfeito você. Você vai continuar se auto-sabotando, vai continuar intoxicando quem estiver ao seu redor. E uma das metas minhas desde o ano passado, e que eu tenho lutado muito, é com relação a não ser tóxica com as outras pessoas. O que é isso, Fernanda? Muitas vezes a gente tem comportamentos e atitudes que influenciam o nosso ambiente para pior e não para melhor. Então que a gente seja um bom terreno em que a gente pare de intoxicar os outros, intoxicar a si mesmo, se auto-sabotando, e que a gente passe a colapsar a onda de uma forma que nos leve à nossa melhor versão, para que as outras pessoas também sejam a sua melhor versão. Não adianta você ficar esperando dos outros aquilo que depende mais de você mesmo. Então catalise sua vida através desses ensinamentos do livro Seu Perfeito Você, em que você percebe que seu esforço repetido vai te levar a hábitos bons ou ruins, a escolhas boas ou escolhas ruins. Não que há essa classificação em si, mas que no final das contas pode te levar ou aquilo que você quer, ou aquilo que de repente não era bem o que você gostaria de ter. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, comente aí nos comentários sobre algum momento aí que você, nossa, isso é muito legal, isso é muito interessante, eu gostaria de saber mais. Se você quer também que eu fale sobre outros assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal, coloque aí suas perguntas, coloque aí suas dúvidas, que eu posso estar realizando novos vídeos para vocês. Catalise.